Amém, queridos? Hoje eu quero continuar aqui a terceira parte, da série que a gente tem ministrado aqui para o coração dos amados, Dicas de Deus, para você arrebentar em 2024, tá bom? Algumas dicas assim preciosas que têm abençoado a minha vida, algumas coisas que Deus ministrou no meu coração que eu estou compartilhando aqui com os amados. Hoje é o terceiro vídeo, digamos assim, a terceira parte dessa mensagem, e eu tenho utilizado aqui como base o texto que está em Filipenses capítulo 3, os versos de 12 a 14, que nos dizem assim, Paulo falando, tá? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus, queridos, como essa passagem me abençoa, e utilizando essa passagem nós temos falado aqui, utilizando o seguinte tema, Dicas de Deus para você arrebentar em 2024, para você tirar onda nesse ano que está começando aí. Paulo deixa algumas lições, alguns ensinamentos aqui preciosos. Eu vou relembrar bem rapidinho alguns que nós já falamos nas duas primeiras quartas-feiras, hoje é a terceira quarta-feira, Nas duas primeiras quartas-feiras nós já aprendemos aqui, porque nós vemos aqui Paulo deixando bem claro que ele percebia aquilo que Deus já tinha feito na vida dele, e é importante percebermos isso, falamos isso aqui na primeira quarta-feira, na segunda eu relembrei, amados, a importância de nós percebermos aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Por quê? Porque na grande maioria das vezes temos muita facilidade em percebermos aquilo que Deus ainda não fez, percebemos aquilo que ainda não alcançamos, percebemos aquilo que ainda não conquistamos, e por conta disso acabamos muitas vezes deixando de perceber aquilo que já alcançamos, aquilo que já conquistamos, aquilo que já recebemos, aquilo que Deus já fez, E entre algumas coisas que isso nos causa, porque quando nós percebemos o que Deus já fez, isso nos faz sermos, entre outras coisas, gratos a Deus por aquilo que Ele já fez, tá bom, queridos? Então não deixe de perceber aquilo que Deus já fez, porque muitas vezes é que o diabo tenta colocar no nosso coração, Deus, a gente às vezes não consegue perceber o quanto Deus já nos transformou. E o diabo muitas vezes tenta nos acusar, você não mudou nada, você continua o mesmo. Mentira, Você já mudou bastante, Deus já fez bastante coisa na tua vida, muitas coisas Deus já nos libertou. Então essa é a primeira coisa que eu entendo que Paulo aprendeu aqui, Paulo entendeu, e que eu e você precisamos entender para a gente arrebentar em 2024. Deus já fez muita coisa na nossa vida. Agora, a segunda coisa que nós também aprendemos, a gente aprende aqui com Paulo, que eu falei na semana passada, é que precisamos entender que Deus já fez muita coisa, mas não podemos nos conformar. Por quê? Porque quando nos conformamos, achamos que tudo que Deus já fez já é o suficiente. Não é. Precisamos entender que Deus já fez muito, mas entender também que ainda falta muito a ser feito. Ou seja, como eu disse aqui, Deus já me libertou de muita coisa, mas eu tenho certeza absoluta, entendo que ainda tem muita coisa que Ele precisa me libertar, muita coisa que eu ainda faço, que eu não quero mais fazer, que Ele não quer mais que eu faça, muitas coisas, muitas atitudes que eu sei que desagradam a Ele. Você está conseguindo compreender? Então a segunda coisa que a gente precisa aprender aqui, para a gente arrebentar 2024. Primeiro, Deus já fez muito. Segundo, ainda há muita coisa a ser feita na nossa vida. Amém? A obra já está no meio, digamos assim, tá, queridos? A gente aprendeu isso quarta-feira passada, e na quarta-feira passada Paulo também diz, não que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, somos chamados para prosseguir, não para ficar parado, nem para voltar, mas Deus nos tem chamado para prosseguir. 2024 você vai prosseguir, 2024 você vai avançar, 2024 você vai crescer, você vai progredir. Amém, queridos? É isso que eu aprendo aqui. E quando ele diz também, prossigo para conquistar, fomos chamados por Deus também para conquistar. Amém, meu amado? O que você não conquistou em 2023, mais uma vez eu declaro que na tua vida você vai conquistar em 2024, em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, o que você anseia conquistar. Você e Deus é que sabem, Mas eu quero declarar aqui que em nome de Jesus você vai conquistar. Tá bom, queridos? Então a gente aprendeu isso nas duas quartas-feiras passadas, e hoje, queridos, eu quero usar como base ainda o verso 12,
que diz, o verso 13, que diz assim, o verso 13, né? Irmãos, quanto a mim, eu aprendo aqui logo no início desse versículo, queridos, uma lição, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, uma lição maravilhosa. O que o senhor aprende aí, pastor? Eu aprendo, queridos, quando Paulo fala assim, irmãos, quanto a mim, eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso, queridos? Porque eu vejo aqui, Paulo falando assim, irmãos, quanto a mim, eu vejo aqui Paulo fazendo algo, queridos, que é extremamente importante nós fazermos, mas que ao mesmo tempo, nós temos muita dificuldade em fazer. O que, pastor? Porque quando Paulo fala, irmãos, quanto a mim, sabe o que eu vejo Paulo fazendo aqui? Eu vejo Paulo fazendo aqui uma autoanálise. É isso que eu vejo Paulo fazendo aqui. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É extremamente importante nós fazermos isso. Por quê, pastor? Porque, queridos, eu costumo dizer que nós somos muito bons, nós somos excelentes, nós somos mestres em analisar o outro. Nós somos mestres em analisar o próximo. Você está conseguindo compreender? E o que acontece? Na grande maioria das vezes, por termos essa facilidade de analisar o outro, geralmente quando temos algum tipo de problema, na grande maioria das vezes, nós transferimos a responsabilidade. Na grande maioria das vezes, o problema está no outro. Você está conseguindo entender? Meu amado, só para você entender melhor, suponhamos que eu esteja com um problema no meu casamento. Eu estou com um problema no meu casamento, por quê? Porque o problema está na irmã Elizabeth, minha irmã Elizabeth, minha esposa. Sabe por que eu tenho problema na minha família? Porque o problema está no Daniel, está no Vitor. Quem são Daniel e Vitor? Os meus filhos. Ou seja, o problema na minha família está na minha esposa, o problema na minha família está nos meus filhos. Percebe? Nunca está em quem? Neste que vos fala. O problema nunca está em nós. E aí, queridos, por conta de nós quase nunca ou nunca fazermos essa autoanálise, nós na grande maioria das vezes transferimos a responsabilidade, acusamos sempre o outro. Se estamos com um problema na empresa onde trabalhamos, o problema são os meus colegas de trabalho, o problema é o meu gerente, o problema é o meu patrão, é o meu chefe. Você está conseguindo compreender? O problema está sempre em quem? No outro, não está em nós. E eu vejo Paulo fazendo isso aqui. Paulo fala aqui, irmãos, quanto a mim, Paulo está analisando a si próprio, querido, em nome de Jesus. Antes de analisar o outro, a própria Bíblia diz isso, antes de você tentar tirar o argueiro, né, que está no olho do teu irmão, olha que argueiro é uma partícula muito pequenininha, quase que invisível. A Bíblia fala, antes de você tentar tirar um argueiro, ou seja, uma partícula bem pequenininha que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Trave, queridos, é uma expressão que inclusive deu origem à palavra trave dos campos de futebol, né? É algo grande, não é assim? Então, antes de você ver, perceber e tentar corrigir algo pequenino na vida do teu irmão, meu amado, corrige essa falta grave que você comete. Olha primeiro para você. É isso que eu vejo Paulo falando aqui, irmãos, quanto a mim, queridos, como é difícil fazer isso. Como é difícil se autoanalisar. Você está conseguindo compreender? Queridos, eu vou falar para os irmãos com toda a sinceridade, Deus sabe que é verdade. Eu me autoanaliso muito e às vezes sou até um pouquinho exigente comigo mesmo, sabe? Me autoanaliso. Eu penso, como é que eu tenho sido como pai? Eu tenho falhado como pai muitas vezes com os meus filhos Vitor e Daniel. Como é que eu tenho sido como esposa? Eu tenho falhado como esposa, com a minha esposa Elizabeth, de vez em quando, eu sei disso. Preciso, quero e vou melhorar muito em nome de Jesus. Você está com eu de vez em quando eu faço, pai, Senhor, como é que eu estou sendo como pastor? Você está conseguindo compreender? Eu não quero ser mais eu quero ser o melhor pastor que eu puder para aqueles que estão sob a minha liderança, digamos assim, aqueles que Deus tem colocado na minha mão para pastorear, que isso inclui você. Deus tem me dado o privilégio de pastorear você, ainda que pela internet, ainda que por um período breve, mas Deus tem me dado esse privilégio, e eu louvo a Deus por isso. Você está conseguindo compreender? E eu quero ser a cada dia melhor. É isso que eu vejo aqui Paulo fazendo, Paulo se autoanalisando, queridos, como nós temos facilidade de analisar o outro. Eu gosto quando a Bíblia fala lá, Paulo fala na Santa Ceia, o que Paulo diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E olha que a Bíblia, queridos, algumas traduções usam essa expressão que dá uma impressão assim de redundância, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, é lógico que é a si mesmo, né? Então a gente lê, a gente fala, caraca, a Bíblia cometeu aqui uma redundância, pleonasmo, né, a expressão utilizada. Sabe o que eu entendo aqui? É para que
para dar uma intensidade, né, no que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você, para dar bastante ênfase. Examine-se, pois, a si mesma, ou seja, examine antes de pensar em analisar, examinar o outro. Olha para você. É o que Paulo fala antes da Santa Ceia. Se você tomar ceia, examine-se. Examina aí o seu coração, examina como é que você está. Você está conseguindo compreender, queridos? Amados, isso é importantíssimo. Isso é essencial na nossa vida. Fazemos uma autoanálise. Você está conseguindo compreender? Porque na grande maioria das vezes, como eu já disse aqui, queridos, nós achamos, julgamos que o problema está no outro. Nós temos essa tendência. E isso vem lá do Jardim do Éden, que eu sei que você conhece. Quando Adão pecou, que Deus falou: Adão, o que você fez, Adão? A primeira coisa que Adão fez, Senhor, foi a mulher que só me deu. O primeiro homem, né? No primeiro confronto ali com Deus, digamos assim, ele logo transferiu a responsabilidade. Senhor, foi a mulher. E aí Deus foi para Eva, foi a serpente que me enganou. Ou seja, você vê a nossa tendência, não é só do homem, não, do homem, da mulher, do ser humano, de transferir a responsabilidade, de nunca assumir a sua parte. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, que a gente aprende isso aqui com Paulo. Analisaram, porque na grande maioria das vezes, me perdoe a minha sinceridade, se você for analisar, você vai ver que na grande maioria das vezes, o problema está em nós. Você está conseguindo compreender? E quando eu falo disso, queridos, eu já estou encerrando, mas eu me lembro de uma irmã que ela falou assim para o pastor: pastor, olha, ela estava com problema no casamento, ela falou: pastor, não tem mais condições de continuar casada com o meu marido. Não, pastor, aquele homem não vale nada, pastor, só a misericórdia dele na vida daquele homem. Pastor, tomei uma decisão, eu vou embora de casa, eu vou largar meu marido, não tem mais como continuar casado. Pastor, ele é muito cheio de defeito, muito cheio de falha, pastor, ele faz isso. E a irmã deu uma relação, uma lista imensa de coisas erradas, né? Que ela pelo menos entendia ser erradas, que o marido fazia. E aí o pastor, queridos, sabiamente, instruído por Deus, falou assim para aquela irmã: minha irmã, a irmã está decidida mesmo, né? O pastor entendeu que ele não ia conseguir demover a irmã daquela ideia. Então o pastor, instruído por Deus, falou: pastor, irmã, a irmã me faz um favor antes da irmã ir embora de casa. A irmã me dá uma semana, a irmã vai ficar em casa mais uma semana. E nessa uma semana, a senhora vai ser a melhor mulher que seu marido puder ter. A senhora vai fazer tudo para ele, tudo, irmã. Vai tratar ele como se ele fosse um rei. Para quê, irmã? Para que quando a senhora for embora, esse homem vai perceber a mulher maravilhosa que ele perdeu. A senhora faz isso para mim? E ela assim, né, meio que resistente e tal, mas enfim, o pastor conseguiu convencer aquela irmã a fazer isso. Tá bom, pastor, eu vou fazer isso que o senhor está pedindo. Eu vou ser a melhor mulher do mundo uma semana, mas depois eu vou embora. Não, tudo bem, irmã, depois a irmã pode ir embora. Depois dessa uma semana a irmã está liberada. Tá bom, minha querida? E a irmã foi embora, queridos. Irmão, lembra que a irmã deu uma semana, né? De prazo que o pastor falou: pastor, uma semana. O pastor pediu uma semana para ela. Querido, o pastor passou uma semana, 15 dias, 20 dias, porque essa irmã, ela não congregava nessa igreja. Você está conseguindo entender? Então o pastor não viu mais aquela irmã. E ele ficou pensando: rapaz, o que será que aconteceu? Enfim, o pastor até esqueceu. Um dia, ele está muito bem lá na igreja, quem é que aparece no culto? Essa irmã. E aí, queridos, o pastor, depois do culto, chamou ela para conversar, falou: minha irmã, como é que a senhora está? E ele percebeu que a irmã estava com um semblante diferente, sabe? Pastor, irmã, como é que a senhora está? Estou bem, pastor, mas e a senhora, como é que está agora? A senhora está separada? Acredito que a senhora disse que ia embora de casa. A senhora foi? Como é que a senhora está? Falou: embora de casa, pastor? Não, pastor, não fui embora não, pastor. Nós estamos numa segunda lua de mel, pastor. Queridos, ela não foi embora de casa, pelo contrário. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que aquela irmã fez o que o pastor pediu. Queridos, na verdade, o problema não era o marido, o problema era ela. Você está conseguindo compreender? Amados, na grande maioria das vezes o problema está em nós. Mas não percebemos porque não temos a coragem, a ousadia de fazer o que Paulo fez. Irmãos, quanto a mim, eu estou falando de mim, foi isso que Paulo disse aqui, é isso que Paulo está falando aqui. Você está conseguindo compreender? Precisamos aprender isso, querido. Meu amado, em nome de Jesus, faça uma autoanálise hoje na sua vida. Como é que você está como pai, como marido, como empregado, como crente, como líder? Se você é um líder, de repente, na sua denominação, como é que você está na sua liderança? Você está conseguindo compreender? Esse que eu aprendo aqui. Olha para você. Olha para você nessa tarde e fala: Senhor, como é que eu estou?
se autoanalise. E uma vez chegando à conclusão que faltam algumas coisas, peça a Deus que Ele te dê capacidade para tomar as devidas providências, porque também não adianta nada você se autoanalisar, chegar à conclusão que a coisa está ruim e você não fazer nada. Você está conseguindo compreender? Se autoanalisou, chegou à conclusão que a coisa está ruim, tem muita coisa que precisa ser mudada, fala para Deus: Senhor, eu quero e eu vou fazer alguma coisa para mudar. É assim que funciona. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre fazer alguma coisa, né? Então, querido, próximo encontro a gente vai falar mais um pouquinho no nosso próximo encontro sobre dicas de Deus para você arrebentar em 2024. Mas a dica dele hoje para mim e para você: antes de analisar o outro, analise a você mesmo. Amém, meu amado, amém, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso encerrar. Senhor, agora eu quero convidar você para orar pela sua casa, para orar pela sua família. Amém? Você que entende que precisa de Deus, de uma bênção de Deus, uma intervenção de Deus na tua casa e na tua família. Eu quero orar por você agora, pela tua casa, para que Deus abençoe a tua casa, para que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus, tá bom? Se você puder parar o que você está fazendo aí, de repente tem mais alguém na sua casa, por perto, se você puder chama junto aí, tá com a esposa aí, pega na mãozinha dela, senta juntinho com ela aí, tem filhos aí por perto. Eu quero abençoar agora em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar agora a tua família. Quem sabe, família, a sua casa está passando por algum tipo de dificuldade, relacionamento, enfim, eu não sei, você que sabe, mas agora esse momento é o momento de Deus abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Não é porque sou eu que estou falando não, mas é porque eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, querido. Amém? Se você puder, junta aí quem estiver perto de você aí agora e vamos orar. Deus tem bênção para a tua casa, receba. Deus tem bênção para a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar esse lar, eu quero abençoar essa casa, abençoar essa família, abençoar com toda sorte de bênçãos, Senhor Deus. Se for material, a bênção necessária, meu Deus, em nome de Jesus, como já te pedimos, abre portas de emprego, manda a provisão, Senhor Deus, abastece essa dispensa, que não falte, Senhor Deus, a comida na mesa dessa casa, que não falte o pão, Senhor, que não falte, Senhor Deus, enfim, Senhor Deus, a roupa, o calçado, meu Pai, tudo aquilo que os teus servos necessitam, que, Senhor Deus, que o Senhor supra agora a necessidade dessa família, em nome de Jesus. Se a bênção não é material, Senhor Deus, quem sabe uma bênção no relacionamento, Senhor Deus, quem sabe um renovo, Senhor Deus, no amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, um renovo no desejo, Senhor Deus, um renovo no amor, no prazer, enfim, Senhor Deus. Eu não sei o que os teus filhos estão precisando de ti nesse momento, mas o Senhor sabe, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, Paizinho, eu abençoo com a bênção que está sendo pedida agora nesse momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Paizinho querido, vai repreendendo todo espírito que tem tentado atuar nas nossas famílias, vai repreendendo toda divisão, Senhor Deus. Vai repreendendo todo espírito de rebeldia que tem tentado se apossar dos nossos filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo vício, vício em álcool, vício em drogas, vício em pornografia. Nós repreendemos toda a violência, Senhor Deus. Violência, Senhor Deus, seja ela física, seja ela emocional, psicológica. Em nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do teu nome, Paizinho querido, e declaramos na autoridade do nome de Jesus paz. Nós decretamos amor, união, comunhão, entendimento, Senhor Deus, nessa casa, nessa família, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bênção que já está sendo derramada sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos, queridas. Toma posse, mas toma posse com vontade, com fé da bênção de Deus na tua casa, da bênção de Deus na tua família nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, queridos, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus possa atender a cada uma das suas necessidades, que Deus te abençoe com saúde, com portas de emprego, com provisão, com bênçãos, com paz em nome de Jesus, tá bom, queridos? Eu preciso encerrar, amém? Faz assim com a sua mão, que eu quero abençoar você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Que todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, queridos?
a cadeira que vai ficar vazia um tempinho, eu estou sozinho, vou ter que dar a volta para encerrar a transmissão, tá bom? Mas ó, mais uma vez, um beijo carinhoso no coração de cada um dos amados. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela companhia. A gente está de volta, trazendo mais uma palavra para o teu coração, dicas de Deus para você arrebentar em 2024, tá bom, queridos? Deus te abençoe.